Olá a todos, vamos dar início à nossa aula de somestesia. Vou começar compartilhando com vocês a minha janela. Então, o que quer dizer a palavra somestesia? Do latim soma, quer dizer corpo, e a estesia, que significa sensibilidade. Nada mais é que a capacidade que os seres humanos e animais têm de receber as informações, sobre as diferentes partes do seu corpo. Então, essas informações, elas podem ser referentes ao meio ambiente ou ao próprio corpo, sendo que nem todas essas informações vão fazer com que a gente fique consciente delas. Aqui eu coloquei um esquema mostrando a divisão funcional do sistema nervoso sensorial. E o sistema nervoso sensorial é a nossa ferramenta, ou seja, a ferramenta do corpo que possibilita a percepção de si e do mundo. E nós temos meio que uma divisão aí. Nós temos os órgãos sensoriais situados apenas na cabeça, aqui no nosso esquema representado pelos sentidos especiais, onde compreende a audição, que vai detectar as ondas mecânicas sonoras, o sentido vestibular, que detecta a aceleração da cabeça, a visão, que vai detectar a radiação eletromagnética, que é refletida nos objetos, a olfação, onde a gente tem substâncias voláteis que estão dispersas no ambiente, e a gustação, onde nós vamos perceber as substâncias químicas que se solubilizam na saliva. E nós temos os órgãos sensoriais situados em todo o corpo, formando, então, o foco da nossa aula de hoje, que é o sentido somestésico, onde a gente tem o tato com pressão e vibração, Então, para detectar o quê? A pressão e a vibração sobre o corpo, o calor e o frio, onde a gente vai detectar a energia térmica dos objetos que estão em contato com a pele, a dor, que tem como objetivo detectar os estímulos lesivos e potencialmente lesivos, fazendo com que a gente se afaste desses estímulos, e a sinestesia, que vai nos dar a percepção da posição e movimento do corpo. E temos ainda os órgãos sensoriais situados nos órgãos viscerais, que é o nosso sentido visceral, onde nós vamos detectar os estímulos originados nos receptores viscerais gerais. Aqui mostrando um esquema simplificado, dessa comunicação, dessas informações somatosensoriais. Então, aqui a gente está demonstrando que o indivíduo pisou no espinho, no prego. Essa informação, ela entra pelo gânglio da raiz dorsal, então nós podemos ter conexões aqui com o neurônio de associação, e logo a seguir esse neurônio faz conexão com o neurônio motor, que vai ser responsável pela retirada do órgão, no caso se for um pé, do pé desse estímulo que é potencialmente lesivo. E aí tem uma especificidade sensorial, foi estudada pelo Johannes Miller, através da sua lei, das energias específicas, onde o que ele afirma? Ele afirma que cada receptor vai estar apto a responder a uma determinada forma de energia, para o qual apresenta menor limiar. Isso quer dizer que o receptor, ele pode detectar outros tipos de estímulos, mas tem um ao qual ele vai ser rapidamente acionado. Então, ele afirmava que o tipo específico de energia ao qual esse receptor é mais sensível é conhecido como estímulo adequado. E aí aqui a gente gosta de colocar esse exemplo, que é um exemplo que deixa tudo bem claro, Então, o estímulo adequado para os cones e bastonetes é a luz. Lembrando, os cones e bastonetes são os fotorreceptores. Porém, esses receptores também podem responder a outros tipos de energia, mas o limiar que esses receptores vão ter a esses estímulos inespecíficos é muito mais alto.
né? E aqui a gente pode fazer até a experiência. Quando você fecha o seu olho e comprime, né, nós vamos estar estimulando os cones e bastonetes. E aí a gente vai ver, né, como se fossem uns focos de luz, né? Então, demonstrando que esses receptores eles vão responder a outros estímulos. E com relação, né, à localização desses estímulos. Então, a gente pode pensar assim, como que o cérebro, né, ele vai discriminar isso? Então, o que acontece é que a gente tem mecanismos específicos de transdução que resultam, né, na produção do potencial receptor. Então, a gente já mencionou o potencial receptor antes, né? O potencial receptor seria aquele potencial pós-sináptico, que na placa motora a gente chamou de potencial de placa motora. E quando a gente fala do sentido somestésico, a gente chama esse potencial, que é um potencial gradual, né, ou eletrotônico, de potencial receptor. Então, a gente vai ter o quê? A abertura e fechamento de canais iônicos. Então, nós vamos, como a gente tem essa abertura de canais iônicos, a gente vai ter uma alteração transitória, né, da voltagem da membrana do receptor, cuja resposta elétrica é graduada até um máximo, aproximadamente de 100 milivolts. E a amplitude do potencial receptor vai ser diretamente proporcional ao estímulo e à frequência dos potenciais de ação gerados na fibra aferente primária, né? Ou seja, aquela fibra que está mais próxima ao local do estímulo. E nós temos ainda o princípio das vias rotuladas, onde cada receptor está associado a uma cadeia de neurônios, né, da via sensorial específica. Tá? E o que vem a ser essa nossa via sensorial, né? É uma cadeia de neurônios que está relacionada, como a gente falou, a um determinado receptor sensorial. E o número de neurônios da via sensorial vai depender o quê? Da modalidade sensorial. Ah, professora, mas você não falou o que é a modalidade. Então, a modalidade sensorial nada mais é, né, porque é a sensação que vai ser evocada por um mesmo órgão sensorial. E aí, nessa via, até chegar ao sistema nervoso central, nós vamos ter neurônios sensoriais de primeira ordem, né, que é aquele que conduz o impulso sensorial para o sistema nervoso central, de segunda ordem, terceira, né, até chegar ao córtex sensorial, que é a área de projeção sensorial primária. Então, aqui a gente colocou a via, né, leminístico-medial, então aqui eu coloquei o tipo de informação que decursa por essa via. Então, aqui a gente colocou o tato epicrítico, né? O que é o tato epicrítico? É aquele tato fino, é aquela situação em que você enfia a mão na bolsa para procurar uma chave, na hora que você toca na chave, você já sabe que é uma chave, né? Então, envolve uma delicadeza maior. A propriocepção, que é a localização, né, do nosso corpo no espaço, e também o que? A vibração. O outro, né, a outra via extremamente importante é a via da coluna anterolateral, né, que vai estar, então, relacionada ao tato protopático, que é aquele tato mais grosseiro. As informações também de dor e temperatura, né, vão subir por essa via. Aqui o nosso homúnculo somatosensorial, né? Esse homúnculo, o que ele representa? Ele representa de forma distorcida o nosso corpo na área cerebral, né? Então vejam que tem regiões desse homúnculo que são maiores. Isso quer dizer que a gente tem o quê? Que nós temos uma maior quantidade de receptores naquela região. Então, nós temos uma região maior do cérebro, né, onde essas regiões estarão representadas. E que regiões são essas? Né? A gente tem o córtex somestésico primário, o córtex somestésico secundário e o córtex parietal posterior. Então, aqui no esquema, a gente está com a localização de cada uma dessas regiões, né? E essas informações, elas vão sendo processadas em
sub-regiões dessas estruturas. Não esquecendo, né, que o estado do aparelho sensorial, ele varia, né? A sensibilidade que uma pessoa de idade tem não vai ser a mesma que um indivíduo jovem. Bom, então, varia por idade, lesões, né, uso de drogas. E como funciona essa transdução? Que locais são realizadas essas transduções? Então, nós temos aqui duas situações, né, onde o neurônio sensorial de primeira ordem é que detém essa região de detecção, né, onde nós temos aqui demonstrado pelas setas vermelhas o local onde vai haver o estímulo. Aqui a zona de gatilho, isso quer dizer que é a zona onde nós temos o que? A geração do potencial de ação, onde estão localizados os canais PDCs. Então, se o estímulo for suficiente para alcançar o limiar de excitabilidade, a gente vai ter o potencial. E aí essa informação sensorial, ela vai trafegando pelos neurônios até chegar na sua projeção, lá no córtex somestésico primário. A outra situação, nós vamos ter uma célula secundária, né, também sensorial, que ao ser estimulada, ela vai o quê? Liberar neurotransmissores na sinapse, e esses neurotransmissores poderão ou não gerar, né, um potencial de ação, tá bom? Aqui, novamente, nessa região aqui, que é a zona de gatilho, desse neurônio de primeira ordem. Então, aqui a gente está só demonstrando isso, o estímulo, né, sensorial, chegando no neurônio de primeira ordem. Essa informação ela é passada para o neurônio de segunda ordem, né, que vai, então, alcançar o sistema nervoso central. Tá? Então, a transdução sensorial seria o quê? Seria a transformação desses estímulos, que podem ser físicos ou químicos, em potencial elétrico pelos receptores sensoriais. Por quê? Porque o cérebro, ele entende o quê? Potenciais de ação. Bom? E esses receptores, eles apresentam o quê? Propriedades. Então, além deles apresentarem uma morfologia distinta, eles apresentam também especificidade de resposta aos estímulos naturais. Então, limiar muito baixo ou sensibilidade máxima para o estímulo natural, né? Os receptores sensoriais, além disso, né, eles possuem uma localização estratégica no corpo, onde eles vão melhor captar os estímulos sensoriais, e os órgãos sensoriais vão funcionar como filtros altamente específicos às diferentes formas de energia do ambiente. Tá? Então, aqui a gente está mostrando o tipo de estímulo, né, e a quantidade de neurotransmissores que a gente vai ter aqui evocado. Aqui mostrando a adaptação, né, desses receptores que estão mais localizados no epiderme, né? Então, a gente tem corpúsculos de Messner, discos de Merkel, né, Ruffini, Patini. Né? Então, aqui a gente chamou a atenção que esses receptores, eles coabitam diferentes regiões do nosso corpo. A gente pode pensar que, no caso, né, a gente deu até um estímulo, né? Mostrou até um exemplo de um estímulo. Então, alguns receptores cutâneos, eles vão se adaptar rapidamente à presença de estímulos inofensivos, como a roupa, né? A gente pode prestar atenção no seguinte: de manhã, quando você vai trocar de roupa, quando você tira a sua roupa e coloca a nova, você sente que está vestido. Depois, o que acontece? Você não fica o tempo todo enviando informações para o seu cérebro dizendo que você está vestido, né? Então, é o que acontece aqui, né, no corpúsculo de Messner. Eles informam no momento em que você se arruma e depois eles param de ficar enviando essa informação para o cérebro. Então, outros receptores, eles já não se adaptam. Aqui a gente colocou o exemplo, né, do peso da mochila. Então, a gente tem aqui, né, os discos de Merkel, ele continua informando ao cérebro sobre a presença desse estímulo. Então, vejam que isso é importante. Né? Essa discriminação, essa informação que está sendo enviada de forma diferenciada.
Aqui a gente está chamando atenção, né, para o menor limiar de discriminação entre dois pontos. Vejam que o menor limiar a gente tem na ponta dos dedos, por isso a gente tem uma alta sensibilidade, uma alta capacidade, né, discriminatória. Em algumas regiões a gente tem uma pequena capacidade discriminatória. Então a gente costuma fazer muito essa nossa prática, né, quando a gente tem aula presencial. Vocês gostam muito, infelizmente, nesse período a gente não vai ter, mas essa prática é muito interessante justamente porque a gente tem como confirmar, né, isso que está nos livros. E é justamente nessa prática que a gente faz, né, a gente consegue detectar isso. Por quê? Porque a gente vai abrindo o compasso com diferentes dimensões, e aí vocês vão vendo que na ponta dos dedos, mesmo a abertura sendo pequena, vocês sentem o quê? Vocês sentem dois pontos sendo estimulados, tá? Por que isso? Porque você está tocando dois campos receptivos. Então é muito interessante a prática, apesar dela ser muito simples, porque a gente tem como confirmar o que a gente estuda. Né? Então isso se torna mais interessante. Aqui novamente, né, a localização desses receptores cutâneos, né? Nesse outro caso aqui, a gente está mostrando quais são os de adaptação rápida, né? Adaptação lenta, então seria bom que vocês dessem uma olhada no material, tá? A propriocepção, como a gente falou anteriormente, é um sentido de posição e movimento do corpo, de suas partes, então isso permite que a gente não ande derrubando as coisas ao redor, né? Isso é muito importante. Aqui os próprios receptores, a gente vai falar mais na aula de controle motor sobre esses próprios receptores, né? Onde a gente tem os fusos musculares, que vão detectar essa variação de comprimento muscular durante o estiramento e a contração, né? Ou seja, durante o movimento, a gente vai informando o cérebro o que está acontecendo. E o cérebro vai fazendo os ajustes. E temos o órgão tendinoso de Golgi, que detecta a variação de tensão muscular. Temos ainda os termoreceptores, que apresentam uma sensibilidade para detectar, né, a variação de temperatura de 10 graus a 45 graus. Então, nós vamos ter uma aula específica lá no módulo 3, falando dos termoreceptores. Aqui foi basicamente para a gente ter, né, uma ideia. E aqui os receptores de potencial transiente, que a gente chama de termo-TRP, né, que são as famílias de proteínas que compõem os canais iônicos sensíveis à temperatura. Então, mostrando aqui que os receptores de frio vão detectar variações de 10 a 40 graus. E aí nós colocamos aqui a resposta paradoxal, que seria o quê? Novamente, o acionamento desses receptores de frio em temperaturas superiores a 40 graus centígrados, né? Que faz com que a gente sinta frio quando a gente está com a febre muito alta, né? Temos os receptores de calor, que vão detectar de 30 a 45 graus, né, vão estar mais acionados. E temos essa temperatura que a gente chama de temperatura de conforto térmico para a maioria das pessoas, que é de 32 graus, onde o indivíduo sente que a temperatura está agradável no ambiente. E aí nós chegamos, né, na nossa aula de dor, na nossa parte da matéria que vai tratar da dor, que é muito importante para a gente, né? Então, a dor é o principal sintoma que leva um paciente ao médico. Entretanto, ela é frequentemente subavaliada e subtratada. E o objetivo desses esforços é assegurar que o controle da dor seja alta prioridade do sistema de saúde. Então, em anestesiologia, o problema da dor é constante. Então, muitos anestésicos gerais são bons hipnóticos e pouco analgésicos. E mesmo pacientes que estão profundamente sedados, eles podem ter respostas reflexas à dor se não estiverem bem analgesiados. Então, como que a gente vai poder, né, conceituar a dor?
A sensação da dor, né, ela pertence ao sistema somestésico do organismo. Então, de uma forma geral, os diferentes tipos de sensibilidade são reunidos no sistema somestésico, né? E a cefaleia e a dor pélvica, por exemplo, parecem existir sem lesão tissular detectável pelos métodos diagnósticos, né, na prática clínica atual. A gente está falando dos humanos, né? E daí é muito importante a gente entender que, né, para a gente compreender a etiologia da dor, a situação é muito mais assim complexa, né, do que a gente pode imaginar. Vocês vejam, se em humanos a gente pode ter situações que são difíceis de explicar, imagina nos animais, tá? Então, a nova concepção de dor que a gente hoje em dia trabalha, né, é uma concepção que valoriza muito a dimensão afetiva, né, da dor. Então, acionou os nociceptores, o indivíduo está sentindo dor. Não, né? A nocicepção, que é a atividade das vias nociceptivas, ela vai ocorrer mesmo em pacientes que estão inconscientes. Já a dor, para ser percebida, ela precisa de consciência, tá? Então, se a gente for levar para o paciente humano, é um paciente com rebaixamento do nível de consciência, ele não sente dor adequadamente. Então é bom a gente ter essa ideia na nossa cabeça, né? E aí a gente pode se perguntar, a dor é boa ou ruim? A dor fisiológica, ela pertence ao sistema de proteção e defesa. Então, ela vai acionar medidas motoras rápidas para evitar o dano celular. Já a dor crônica, essa dor, ela não guarda, né, relação com a intensidade do estímulo nociceptivo, é a dor patológica. Nem sempre é possível a gente diferenciar, né, pois às vezes é só uma questão de tempo. Se o paciente relata dor em uma parte do corpo que não está machucada, a gente pode considerar o quê? A possibilidade de uma dor neuropática, que é uma dor que pode se desenvolver em pacientes diabéticos, por exemplo, né? Então, é sempre importante investigar, né, o paciente. Então, essa dor neuropática, ela pode ser periférica, né? A gente tem a dor neuropática do diabético, pós-quimioterapia, radioterapia, e pode ser uma dor neuropática central, que pode ser encontrada em pacientes com esclerose múltipla, né, com lesões medulares. Então, nós vamos ver inicialmente como o nosso organismo ele processa um sinal interno e externo. Então, esses sinais do meio interno e externo vão ser detectados por receptores sensoriais específicos. Vai ocorrer, então, a geração do PA, né, como a gente falou anteriormente, que através de uma fibra nervosa aferente vai levar esse estímulo aos centros processadores do sistema nervoso central. Então, esses centros eles podem guardar essa informação, né, na memória ou promover respostas e ajustes homeostáticos essenciais à vida. Então, aqui a gente está vendo, né, que essa resposta é feita através de vias eferentes ou motoras, né, que podem ser autonômicas, no caso do sistema nervoso autônomo, ou somáticas. E aí a gente tem como respostas, né, o grito, né, a pessoa vomitando, alterações de humor, né, são várias as formas que a gente vai, né, externar esse sentimento de dor. Então, na evolução do pensamento da dor, até a gente tem a inclusão do componente afetivo motivacional mais recentemente, né, e também a evolução dos mecanismos de modulação. Então, segundo Aristóteles, a dor seria uma experiência oposta ao prazer. Até a década de 60, a dor era vista como uma resposta inevitável à lesão celular e sempre proporcional ao grau de lesão celular. Já como eu falei para vocês, houve uma alteração desse conceito e no pensamento atual, a gente tem o reconhecimento de outras dimensões que compõem a experiência dolorosa, ou seja, o componente afetivo motivacional.
Aqui as fibras, né, que levam informação de dor, né? Então as fibras C, vejam que elas são bem fininhas, são amielínicas, levam a informação da dor lenta, né, ou crônica, e as fibras A delta, que têm um diâmetro maior e são mielinizadas, né, sendo responsáveis por levarem as informações da dor rápida. Então, aqui é para a gente mostrar que a gente só vai perceber esse sinal se houver o quê? A geração do PA, né? A gênese de um potencial de ação. Então, quando o estímulo ele não gera um potencial receptor adequado, ele não chega ao limiar de excitabilidade da fibra aferente e, consequentemente, não vai gerar PA. Dessa forma, a gente não transmite, né, a informação. E a dor, como toda sensação, ela é percebida por receptores sensoriais. Então, nós temos receptores específicos para tato, pressão, temperatura, visão, audição. Mas quem realmente, né, vai ser o receptor da dor? Histologicamente, se a gente for analisar, né, o receptor da dor, eles são receptores pouco elaborados, já que eles são representados por terminações nervosas livres. Mas fisiologicamente são riquíssimos, pois têm milhares de mecanismos de modulação e são polimodais. Nós temos ainda, né, os receptores silentes, que só são ativados previamente sensibilizados por estímulos químicos, ou seja, pelas prostaglandinas. Né? Então, aqui a gente colocou as fibras que a gente já falou. A princípio, a gente parte da ideia de que esses receptores eles não se adaptam, eles apresentam alto limiar de sensibilidade, né? Porque imagina se um colega encostasse em você, você já sentisse dor, né? Porém, a gente, com a sua sensibilização, principalmente pela produção de prostaglandinas, a gente vai ter uma resposta muito maior, né, desses receptores. Bom, então, aqui os tipos, né, como a gente falou, esses receptores silentes aqui, né, que são ativados somente na presença de sensibilização química. Então, a gente vê isso rapidamente. Eu acho que não deu para colocar aqui no slide, porque é muita coisa para falar, né? Então, é muito importante que a gente esteja, né, atento. E existe uma discussão antiga sobre como definir, né, essa dor que a gente já falou, que é a dor neuropática. Então, o conceito, no entanto, é bem simples. Se a gente considerar o sistema nociceptivo como o sistema de alarme do organismo, né? Então, a dor ela vai ser sentida quando esse sistema aciona o alarme. Como em outros sistemas de alarme, existem duas formas possíveis de ativar o alarme. Existe um sinal real de alarme, em um evento real, e é um falso alarme causado por um defeito do sistema de alarme. Então, são duas opções, ou uma coisa real ou um falso alarme. Então, a dor comum após dano tecidual é um caso de alarme real pelo sistema nociceptivo. No caso da dor neuropática, é um alarme falso, né, causado por algum tipo de dano, né, ao sistema nociceptivo. Então, quais seriam, né, as causas? A gente pode ter um nervo lesionado, né, e aí a gente tem um acúmulo de canais de sódio, maior expressão de receptores adrenérgicos com despolarização espontânea e dor. A gente pode ter brotamento de fibras simpáticas no entorno do nervo sensitivo. A gente pode ter a perda da modulação negativa medular com o aumento dessa transmissão. Então, são muitas situações. Aí aqui a gente colocou o esquema, né, da dor fantasma, onde, né, esse paciente ele continua sentindo fortes dores, né, que são associadas ao membro perdido, ou seja, não tem mais o membro, não tem como sentir dor. Mas, né, no caso desses pacientes, eles acreditam que sejam brotamentos periféricos e desinibição neuronal. Temos ainda a dor, né, que a gente chama de dor referida, que é aquela dor que o paciente ele tem uma convergência,
né, para o mesmo neurônio de segunda ordem. Então, pensa o seguinte, duas regiões estão doendo. Está tendo um infarto e está sentindo o braço doer. Né? Então, isso basicamente pode ser explicado, né, pela convergência dessas duas informações para o mesmo neurônio de segunda ordem. Então, tem uma confusão. Né? Aqui a gente está demonstrando que algumas substâncias elas podem ser ativadoras desses nossos receptores. Né? Então, são substâncias chamadas de algogênicas, porque elas ativam diretamente o nosso receptor. E a gente tem as substâncias que causam o quê? Uma sensibilização, né? Uma hiperalgesia. Essas substâncias acentuam e amplificam a resposta dolorosa, né? Ativando os nossos receptores, que são aqueles silentes ou silents, não sei, eu gosto de falar silentes porque está no nosso português, né? Então, a gente tem a percepção de dor com estímulos, né, não algogênicos, tá? Ou seja, aquele receptor, aquele tipo de estímulo que não causa diretamente, né, a dor, tá bom? E já a alodinia, né, que é um termo que a gente lê muito quando fala de dor, né, seriam estímulos que não causam dor, quando a pele está íntegra, passam a causar dor, como uma situação de toque e, né, a vibração. Né? Então, aqui dá para a gente ver essa alteração de sensibilidade. Então, a resposta normal à dor, e aqui quando a gente tem uma sensibilização maior, né, à dor. Aqui eu coloquei um sistema onde os principais medicamentos atuam, né? Então, os AINES vão impedir diretamente a ação da COX, né, evitando a produção de prostaglandinas, lembrando que as prostaglandinas, elas aumentam a sensibilidade, né? E aqui também a ação onde agem os glicocorticoides, né? Impedindo a ação da fosfolipase A2. Tá? Então, só para a gente ter, né, uma ideia. Então, visto essa introdução, vamos à transmissão da dor desde a periferia até os níveis mais centrais. Basicamente, dois sistemas de relevância fisiológica vão transmitir a dor. O componente neoespinotalâmico, que vai ser relacionado à localização e percepção da dor, e o sistema paleoespinotalâmico, responsável pelo componente aversivo, né, de reação emocional forte contra a dor, que é a experiência oposta ao prazer, como já dizia, né, o Aristóteles. Então, como é feito, né, o controle aferente da dor? Por quê? Porque nem sempre a nossa percepção leva à percepção da dor. Então, a gente tem um controle medular. Então, a gente tem a modulação negativa, que é dada pelo sistema opioide endógeno, onde a gente tem a teoria do portão da dor, nós já vamos explicar, né? E a gente tem a modulação positiva, encabeçada principalmente pelo glutamato, onde a gente tem os sistemas de amplificação e plasticidade neuronal. Então, até a década de 90, a dor era considerada como uma sensação somática como outra qualquer. Depois foi reconhecido que a dor ela tem um sistema de modulação absurdamente modulado. Então, a teoria do portão da dor, que foi feita por dois psicólogos canadenses, né, o Miyazaki Walsh, né, ela falava o quê? Que primeiro veio o reconhecimento de que a dor era modulada negativamente. E nós sabemos hoje que na dor aguda, a dor percebida é menor do que o problema em si. Mas o mesmo não ocorre na dor crônica. Por quê? Essa resposta, então, ela só veio mais recentemente, quando a gente descobriu a modulação positiva da dor. E a gente vai ver, né, daqui a pouco. E essa modulação, ela se dá principalmente a uma hiperatividade do glutamato, né, que é a estrela central da dor crônica. Então, a gente vai ver aqui agora, né, a modulação da dor. Então, nós vemos as fibras aqui,
né? Aqui nesse exemplo a gente tem a fibra C, né, que é a mielínica, que traz a informação da dor, e a fibra A beta, que traz informação de tato. Então, o que acontece? Quando a gente bate o nosso dedinho na quina da cama, se a gente não fizer massagem, vai doer muito mais, né? Por quê? Porque a fibra C, ela vai inibir esse interneurônio, que libera as encefalinas, tá? Então, esse neurônio pretinho aqui, ele vai ser inibido, então ele não vai estar inibindo o neurônio de segunda ordem, e aí esse neurônio de projeção leva uma informação mais forte. Então, a gente sente a dor de forma mais forte. Se eu faço uma massagem, o que acontece? Eu vou estimular esse neurônio encefalinérgico, que ele vai o quê? Atenuar a informação que vai ser levada pelo neurônio de segunda ordem, tá? Então, a partir dos nossos receptores, a gente tem dois tipos de fibras nervosas, né? As fibras grossas A delta, que são a minoria, só 20% das fibras da dor, e as fibras C, como a gente botou aqui no esquema, que são as amielinizadas, de condução mais lenta, que vão representar 80% das fibras que conduzem a dor, né? A partir desses receptores polimodais. Então, essas fibras elas vão diretamente ao neurônio de projeção da dor. E as sinapses aí são as glutamatérgicas em essência. Né? Mas a gente vai ter o quê? Alguns cotransmissores envolvidos. A fibra A delta, ela vai aumentar a transmissão da dor, mas vai ativar o sistema de bloqueio, né, da dor através da ativação de outros neurônios. As fibras C, né, elas vão o quê? Inibir esses neurônios e a dor passa a ser contínua. Né? Então, aquilo que eu falei com vocês, quando a gente faz a massagem, a gente aciona outro tipo de fibra, né, outro tipo de sensibilização que vai modular, né? Não é que você, fiz a massagem e não vou sentir dor. Não, você vai continuar sentindo, só que vai ser menos, né? Então, aqui a gente vê isso mais claramente, tá? Então, aqui a fibra que vai transmitir os impulsos nociceptivos, né, tirando coçar o local afetado, tá vendo a frequência dos potenciais de ação? A gente sente a dor mais forte. Quando nós coçamos ou massageamos o local afetado, a informação vai seguir, né, de forma menos significativa. E esse esquema aqui pode, a princípio, parecer meio assustador, mas ele não é. Né? Então, aqui a gente está relacionando, na verdade, o glutamato com a transmissão da dor aguda e a manutenção do sinal da dor, né, no caso da dor crônica. Então, a gente quer ressaltar a participação desse receptor NMDA, que a gente falou lá na nossa aula de neurotransmissão, né, o aumento do cálcio intracelular como o deflagrador dos mecanismos de amplificação da dor. Então, o que causa o aumento do... O que o aumento do cálcio intracelular vai causar? Né? Ele vai ativar a óxido nítrico sintase, com aumento do óxido nítrico e ativação da ornitina descarboxilase, né, levando à formação de poliaminas, e, consequentemente, vai levar ao aumento da liberação e do efeito do glutamato. Então, esse aumento do glutamato vai o quê? Aumentar e continuar o ciclo, porque vai levar ao aumento do cálcio intracelular. Bom, então, basicamente, a gente tem, né, o glutamato em excesso como o principal, né, como eu disse anteriormente, a principal estrela dessa dor crônica. Né? Então, o que pode levar que alteração, né, estrutural e funcional pode levar ao aumento da transmissão da dor? A gente pode ter o aumento do número de receptores NMDA, né, por glutamato, a inserção desses receptores AMPA em sinapses que antes não tinham, né, as sinapses silentes, ou aumento de receptores metabotrópicos, né? Ainda temos também o aumento da expressão de proteínas quinases. Aqui
aqui a gente tem o quê? A gente tem o mecanismo de modulação central da dor. Primeiro, a gente vai analisar aqui a situação sem dor. Para que eu vou querer ativar essas vias de analgesia se eu não tenho dor? Não é isso? Então, se é uma via que vai fazer a modulação descendente, eu só vou ativar se realmente houver dor. Então, essas vias descendentes da dor que vão produzir analgesia, elas estão tonicamente inibidas pelo GABA. A gente está vendo aqui em cima, tá? Tá vendo aqui? Então, quem ativa o GABA? Ninguém. Esses neurônios, eles são o quê? Tonicamente ativos. Eles nasceram ativos, vamos pensar assim. Então, na presença da dor, eu quero reduzir a dor. Então, eu tenho que ativar as vias descendentes da dor. Para isso, eu vou ter que inibir o GABA. Então, a encefalina supraespinhal vai inibir o GABA. E quem ativa as encefalinas? O próprio neurônio de projeção da dor que sobe com a informação dolorosa. As vias descendentes, elas são divididas em serotoninérgicas e noradrenérgicas, que vão liberar noradrenalina, né, e serotonina, e que reduzem, então, a liberação de glutamato e vão aumentar a liberação de encefalinas. Então, eu coloquei esses dois esquemas aqui, eu não sei qual que vocês vão achar melhor para estudar, né? O sistema analgésico central. Eu acho as duas bem didáticas, né? Mas por isso que eu coloquei esses dois. E a gente não pode deixar de falar da importância do sistema, né, opioide. Então, as encefalinas que são liberadas por esse sistema opioide, né, são neurotransmissores relacionados à inibição da dor. Então, vão atuar através desses receptores opioides, que eu coloquei aqui, né, o kappa e o delta. Vai ocorrer a inibição da adenilato-ciclase e efeito inibitório. Ocorre também um efeito pré-sináptico por redução da liberação do glutamato. E também elas vão levar à inibição pós-sináptica, né, com hiperpolarização do neurônio de projeção da dor. Tá bom? Então, como que esses receptores opioides atuam? Finalizando, né, eles vão atuar tanto de forma pré-sináptica, com bloqueio de canais de cálcio e redução da liberação do neurotransmissor excitatório, né, do glutamato. E a gente pode esperar também o quê? Um efeito pós-sináptico, com ativação de canais de potássio. Lembrem-se que quando a gente abre canais de potássio, o potássio deixa a célula, então isso é uma hiperpolarização, e, consequentemente, a gente vai ter redução da transmissão, né, e, consequentemente, o fechamento do portão da dor. Obrigada.